Fala aí, rapaziada. Cara, acabou de sair uma notícia extremamente lamentável, né, sobre o Vasco. Infelizmente, estamos no transfer ban por falta de pagamentos. E, cara, essa situação passa totalmente nas mãos da 777. Mais um vacilo, né, da responsável pela nossa SAF. E é aquilo, cara. Eles prometeram e não cumpriram. Todo mundo sabe, né, que a 777 prometeu que o aporte financeiro de 120 milhões de reais deveriam cair no começo desse mês de setembro, né? Mas não caiu nada. E infelizmente o Vasco está sofrendo para pagar suas dívidas, né? E, cara, vamos lá pelo início, galera, porque, cara, é muito irritante, cara, sabe? No ano passado, ali, naquele momento de venda pra SAF e tal, todo mundo falava, ainda mais o pessoal lá do associativo, né? Não, a 777 tem muito dinheiro, isso, aquilo. Irmão, se eles realmente são isso tudo, 120 milhões de reais é dinheiro de pinga, cara. É dinheiro de pinga. E o Vasco vem sendo prejudicado, o Vasco que tá sendo olhado por outros clubes como um mau pagador, sabe? Mas vamos pelo início? Vamos embora lá falar sobre essa situação. Hoje a gente teve a entrevista, né, do Léo Jardim, a coletiva do Léo Jardim, do nosso goleiro, né? E segundo o canal Na Torcida Vascaínos, que é um dos maiores canais sobre Vasco aqui no YouTube, né? O Paulo Brax, ele apareceu antes ali, ele conversou com os jornalistas que estavam presentes e ele informou, né, que o Vasco sofreu outro transfer ban por falta de pagamentos. A informação foi confirmada pelo próprio diretor de futebol, Paulo Brax, na entrevista coletiva de hoje. Ou seja, lamentável. Lamentável. Quando a gente fala de dívidas, a gente lembra o seguinte. Segundo o site Terra, o Vasco ainda deve ao Atlético Mineiro referente ao Jair. Jair que fez o nosso gol contra o América Mineiro. O Vasco ainda deve ao Atlético Mineiro referente ao jogador. É bizarro. O Vasco só pagou uma parcela das 4 negociadas. Ou seja, o Vasco parcelou a compra do jogador em 4 vezes de $657.894, e o Vasco pagou somente a primeira parcela, que tinha um vencimento para o dia 25/3/2023. A segunda parcela já está vencida, que era para o dia 25/7/2023, o Vasco não pagou. A terceira parcela é para o dia 25 de janeiro de 2024, e a quarta e última parcela é para o dia 25/4/2024. Ou seja, o Vasco já está devendo já tem uma parcela em atraso, como é que vai fazer com as outras duas, sabe? Do jeito que está indo, cara, a situação está complicada. E eu acredito que o transfer ban nem seja por causa dessa situação do Jair. Agora a gente sai um pouquinho do Brasil, né? A gente lembra que o Nacional do Uruguai, referente ao Puma Rodrigues, está cobrando ao Vasco o pagamento do jogador, e até agora nada. O Tucumã da Argentina está cobrando ao Vasco referente ao Capasso. Até agora nada. E segundo o site Terra, né, esses clubes resolveram acionar a FIFA. Por que acontece? Talvez o Atlético Mineiro ele tenha essa facilidade porque o Vasco é do seu próprio país. Mas esses times do Uruguai e da Argentina, eles têm que recorrer à FIFA. E a FIFA, vendo que o Vasco não está pagando suas dívidas, acaba dando transfer ban para o time. A nossa sorte é que a gente não está vivendo um momento de janela de contratações. Imagina se a gente tivesse desesperado lá naquele período onde a gente começou a contratar ali na segunda janela, trazendo Medel, Paulinho Paulo. Imagina se a gente sofresse transfer ban ali, sabe? E tem um detalhe a mais. O dinheiro, no meu ponto de vista, que a gente trouxe esses jogadores, como Paulinho Paula, Verrete, Medel, foi graças à venda de ativos nossos. Foi graças à venda de Pedro Raul, graças à venda de Aguinaldo, graças à venda de Andrei. Graças a essas vendas, a gente conseguiu contratar esses jogadores. Porque se a gente ficasse esperando esse aporte... Aliás, esse aporte na época eu fiquei revoltado. Porque tinha sido prometido pela 777 esse aporte cair no começo de setembro. Começo de setembro a janela já tinha fechado. O final da janela era pro comecinho de agosto. Sabe? Seria o final da janela. Então ali eu achei bizarro, cara. Ali eu fiquei revoltado, cara. A nossa sorte é que nós vendemos esses jogadores, né? E vamos lá, segundo o Globoesporte.com, o cronograma previa pagamento até início de setembro, como eu falei, começo desse mês, mas existe a carência de 30 dias. Aí agora tem os asterísticos, né? Ou seja, eles poderiam demorar 30 dias para pagar, mas as dívidas não esperam, cara. As dívidas não esperam. O Vasco recebeu promessa de receber até o dia 5/10, com juros, o aporte da 777 de 120 milhões de reais. Ou seja, segundo o Globoesporte.com, se o Vasco receber no dia 5/10, a gente ainda vai receber juros, por causa dessa demora do dinheiro que era para ter caído lá atrás. Mas será que esse dinheiro vai cair? 777 vacilou mais uma vez, né? Entre outras, que eu lembro para vocês, a demora da saída do Luiz Melo, né? Onde todos os vascaínos estavam extremamente irritados durante muito tempo, cara. E não saía, o Luiz Melo não saía, cara. Sabe? Esse afastamento da 777 junto com a galera aqui do Brasil, agora, segundo o Globoesporte.com também, que está existindo essa aproximação maior, né?
Parece que a galera da 777 está vindo aqui no Brasil de 15 em 15 dias para poder monitorar o que está acontecendo. Antes não, cara. Antes era o Vasco aqui e eles lá nos Estados Unidos, sabe? Então, um dos problemas da gente ser, vamos dizer assim, entre aspas, entre aspas não, né? O Vasco a SAF Vasco foi vendida para uma empresa de fora do país, que esse contato, cara, ele é longo, ele é distante, sabe? Muitas das vezes tem que ser pela internet ou coisas do tipo, mas, irmão, é o dia a dia, é o que acontece lá dentro do CT, é o que acontece lá dentro de São Januário, que vai resolver os nossos problemas. Não é chamadinha no Skype, não é chamadinha no Discord que vai resolver nossos problemas não, cara. Então a 777 vacilou mais uma vez nesse aporte que foi prometido, né? Foi prometido e não foi cumprido. Não foi cumprido. Aí agora tem esse papo aí de carência de 30 dias. Agora vocês falam sobre isso, né? E por que não pagou no começo de setembro? Se a 777, como dizem, é uma empresa multimilionária, cara. É uma verdadeira... Cara, eu não vou nem falar aqui, eu ia falar uma palavra muito feia, sabe? Mas deixa pra lá, cara. Deixa quieto, rapaziada. Então, vamos lá, vamos continuar? Que agora eu vou passar um pouquinho sobre essa entrevista coletiva, né, do Léo Jardim, como eu tinha comentado com vocês, que a partir dessa coletiva o Paulo Brax ele falou sobre essa situação de transfer ban, né? Eu separei umas palavras aqui do Léo Jardim, mas no geral, cara, foi aquela entrevista muito feijão com arroz, onde o time tá trabalhando, a gente tá se dedicando pro próximo jogo, aquele padrãozinho, né? Mas eu vou tentar interligar as situações, né? O Léo Jardim que falou que a chegada do Ramon Dias foi muito importante, com a experiência dele da comissão, eles agregaram muitas coisas. O Emiliano, que no caso é o assistente técnico, né, que é o filho do Ramon Dias, também é um cara que está sempre muito presente nos treinos e nos jogos. Então ele falou que o torcedor vascaíno já sabe, né? Junto com o Diego Pereira, né, se eu não me engano, que é o preparador físico, comissão técnica vem dando um banho, cara, vem tirando muita onda. O Léo Jardim que fugiu ali das perguntas que envolviam o Barbieri, né? Como é que era com o Barbieri, como é que é agora? O Léo Jardim fugiu um pouquinho dessa situação, mas ele tá certo, cara. O Léo Jardim tem que estar dentro de campo, ele tem que estar jogando. Quem decide quem vai ser o técnico, quem decide se vai demitir o técnico ou não é a diretoria de futebol, onde marmelou demais, cara, vacilou demais, sabe? Mas eu prefiro me agarrar a uma teoria de um inscrito que comentou aí num vídeo passado, uns 2, 3 vídeos atrás, que talvez se a gente tivesse demitido o Barbieri lá depois do clássico contra o Flamengo, talvez o Ramon Dias não tivesse chegado. Talvez a gente tivesse contratado outro treinador, sabe, de uma qualidade muito mais abaixo, né? A gente lembra que o Vasco estava monitorando naquela época que a gente estava com o William Batista do Sub-20, o Paulo Pesolano, que é aquele técnico que foi campeão com o Cruzeiro, né, que saiu do Cruzeiro. O Vasco também estava monitorando o Rogério Ceni que começou até vencendo com o Bahia, né? Mas já perdeu pro Santos em casa, um placar que não foi bom pra gente, né? Aliás, eu acho que até esse placar foi bom, cara. Perdão, desculpa. E o Roger Machado, né? Roger Machado também, que é um técnico que oscila demais na sua carreira, cara. Então talvez o Vasco tenha se safado de uma, né? E a gente lembra, o Globoesporte.com falou também que o Ramon Dias não era o primeiro nome na lista do Vasco, mas foi o único técnico que topou o desafio. Aí eu tinha feito até uma esqueci o nome que se dá, uma comparação ao Ramon Dias e esses jogadores que chegaram nesse período tão ruim do Vasco, cara, como se eles fossem bombeiros, sabe? Eu pego ali o Ramon Dias, eu pego o Verratti, eu pego o Paulinho Paula, que, mano, os caras chegaram com o Vasco na lama. E eu comparo com bombeiros em relação ao seguinte, quando a casa tá pegando fogo, cara, não é qualquer um que entra, não. O médico, com todo respeito, o médico ele não entra na casa pegando fogo. O policial, ele não entra na casa pegando fogo. O jardineiro, o porteiro, ele não entra com a casa pegando fogo. Quem entra é o bombeiro, sabe? Então, cara, por essa coragem que esses caras tiveram, eu já admiro demais eles, cara. Admiro demais o Ramon Dias, pela coragem dele vir pro Vasco. Depois dele tá fazendo um grande trabalho no Al-Hilal, né? Ele vir pro Vasco na zona de rebaixamento, esquecido por muitos. O Verratti, que era artilheiro no campeonato da Argentina. Até hoje, o campeonato argentino ainda tá rolando. Ele é um dos maiores artilheiros do campeonato. Ele poderia ter ficado lá. Não, ele veio pro Vasco, ele aceitou o desafio. Óbvio que ele vai ganhar mais, sabe? Faz parte. Mas, pô, pra você aceitar pra um clube que, cara, que tá praticamente fadado à segunda divisão, o próprio Paulinho Paulo, que tinha, se não me engano, o Botafogo também estava interessado no Paulinho Paulo, e ele veio pra cá, sabe? Então são situações que a gente pega que eu admiro muito esses caras, mano. E eu falo, se o Vasco realmente conseguir escapar da segunda divisão, cara, nem que eu fique 24 horas lá perto do CT, ou na frente do CT, sabe? Vou conseguir um autógrafo desse cara, mano. Ramon Dias, sensacional, mas espero muito que ele continue assim. Ramon Dias que não ficou satisfeito com o nosso último jogo e ele mandou muito bem. Realmente o Vasco não jogou nada, cara. Contra o América Mineiro não jogou nada. Nossa sorte que teve aquela expulsão ali e depois a gente conseguiu entrar, vamos dizer assim, no jogo, galera. Então, tipo, eu achei muito interessante
essa parte aí do Léo Jardim, que ele deu esse gatilho pro Ramon Dias, que eu consegui compartilhar com vocês minha ideia sobre o nosso técnico, cara. Que o cara é um bombeiro, mano. É um bombeiro, o cara entrou numa casa pegando fogo, não é mesmo? Rapaziada, eu vou compartilhar com vocês agora, vou botar aí na tela, já tá aí, um projetinho, né, que um torcedor postou no Twitter, né, referente como seria para ele uma reforma interessante de São Januário, né. A gente hoje tem 2 projetos, né, concretos referente à possível reforma de São Januário. Nós temos o da W Torres, né, que foi feito lá na época do presidente Campelo. Nós temos a caravela do Vevenciano, né, e, cara, nós temos aí esse projeto aí do torcedor, cara, que eu achei bem interessante, porque é uma reforma que não moderniza tanto, o estádio não vira tanto um caixote padrão, né, igual a gente vê no estádio do Palmeiras, igual a gente vê no estádio do Atlético Paranaense. Ficou bem raiz, cara. Ficou raiz e pode ser moderno mesmo assim, cara. Eu acho que, cara, de todos os projetos, obviamente esse aqui é o que tem menos divulgação, porque foi feito por um fã, né? Mas, cara, ficou muito maneiro, mano. Ficou muito da hora esses 2 tobogãs aí atrás do gol. E, cara, a capacidade só de ver aí iria aumentar demais de São Januário. Então achei esse projeto aí muito legal, muito da hora. Resolvi compartilhar aqui com vocês. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. A gente lembra, eu recapitulo tudo que eu falei no vídeo de hoje. A gente sofreu transfer ban, né? Por causa dessa demora para cair o aporte de 120 milhões da 777. Falei um pouquinho com vocês também umas palavras do Léo Jardim, onde a gente trouxe ali o Ramon Dias, que chegou no momento que, cara, poucos teriam coragem de chegar, então eu considero esses caras bombeiros. E mostrei um pouquinho para vocês esse projeto aí que o torcedor vascaíno fez referente a uma possível reforma de São Januário, que eu achei bem da hora, mesclando o antigo com o moderno, não é? Então, rapaziada, mais ou menos isso que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você seja vascaíno e não seja inscrito no canal, que isso, cara? Se inscreva agora, deixa o like aí também, comente aí embaixo. E, rapaziada, tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu!